Se você acha que fantasmas são só coisa de filme, espere até ouvir o que aconteceu com um casal que resolveu cortar caminho pela estrada velha do Morumbi, depois da meia-noite. Eles pensaram que era só uma lenda urbana, mas deixaram algo para trás. Algo que nunca deveria ter sido tocado. Todo bairro tem seus mistérios, e toda cidade guarda em silêncio aquelas histórias que só são sussurradas pelos mais velhos, como um aviso. Em São Paulo, no coração da Zona Sul, há um lugar que muitos conhecem, mas poucos têm coragem de atravessar depois que o relógio marca meia-noite, a estrada velha do Morumbi. Antiga, sinuosa, ladeada por mata fechada e cercada por casarões abandonados, essa estrada é mais do que um caminho esquecido. Ela é o palco de uma história que desafia a lógica e assombra quem ousa cruzá-la nas horas erradas. A história que você vai ouvir agora é real. Ao menos, é o que garantem os moradores da região. E se você for como eu, vai pensar duas vezes antes de passar por lá sozinho depois da meia-noite. Tudo começou com um casal jovem, Clara e Henrique, que voltavam de uma festa de aniversário em um condomínio próximo. Já passava da meia-noite quando o GPS do carro recalculou a rota, desviando o trajeto por dentro da estrada velha. Clara, que cresceu ouvindo as histórias da avó sobre a tal estrada, logo se arrepiou ao ver o nome no visor do painel. Henrique, vamos dar a volta. Essa estrada não é segura, ela disse, tentando disfarçar o medo com um sorriso. Henrique, mais cético e cansado, apenas riu. Você também acredita nessas lendas urbanas? É só uma estrada velha. Vamos economizar tempo. Relutante, Clara aceitou. Mas bastaram alguns metros naquela pista estreita e escura para o silêncio entre eles começar a pesar mais do que o motor do carro. As árvores ao redor pareciam se fechar cada vez mais. A neblina surgiu do nada, espessa, abafando o som dos pneus no asfalto e até mesmo a música do rádio, que começou a falhar sem explicação. Henrique tentou sintonizar outra estação, mas o rádio parecia travado numa frequência que emitia um chiado fraco, quase como um sussurro. Clara apertou o cinto com força. Henrique, para o carro. Eu estou com uma sensação estranha. Antes que ele pudesse responder, o farol iluminou uma figura no acostamento. Era uma mulher. Vestia branco. Longos cabelos escuros escondiam o rosto e ela caminhava lentamente, como se não tivesse pressa de lugar algum. Henrique freou bruscamente e por um instante ambos ficaram paralisados. Ela desapareceu no mesmo instante em que os faróis piscaram. Quando voltaram ao normal, a mulher já não estava lá. Henrique respirou fundo. Deve ter sido algum reflexo, sei lá, ou alguém bêbado. Mas Clara não conseguia parar de olhar para trás. Sentia algo no banco de trás, como se estivessem sendo observados. Henrique tentou acalmar a situação e seguiu dirigindo. Mas menos de 50 metros depois, os faróis apagaram por completo. O carro morreu. Ele girava a chave e nada, nem motor, nem luz. Só o som abafado dos grilos e algo mais. Algo parecido com um choro distante, um lamento. Vinha de dentro da mata. Henrique pegou o celular, mas estava sem sinal. Clara, tremendo, começou a rezar baixinho. Foi então que ouviram o som de passos se aproximando, lentos, arrastados, vindo da lateral da estrada. Henrique tentou abrir a porta do carro para sair e pedir ajuda, mas estava trancada. Todas as portas, inclusive a de Clara, trancadas por dentro. E naquele momento, os vidros começaram a embaçar. E uma mão apareceu no lado de fora do vidro, da Clara. Uma mão fina, quase esquelética, pressionando o vidro com tanta força que parecia querer atravessá-lo. Henrique gritou, tentando ligar o carro de novo. Na terceira tentativa, os faróis acenderam sozinhos. Mas dessa vez, ao iluminar a estrada à frente, viram dezenas,
Dezenas de pessoas paradas no meio do caminho, todas de branco, todas imóveis. E uma delas, bem no centro, com o rosto virado diretamente para eles. A mulher do acostamento. Os olhos não eram olhos, eram buracos escuros. E ela sorriu, um sorriso largo, gelado. Clara fechou os olhos, gritando, e naquele exato instante o carro deu partida. Henrique acelerou com tudo, passou por dentro das aparições, que simplesmente se desvaneceram, e só parou quando chegaram à avenida principal, já longe da Estrada Velha. O carro estava coberto de terra, como se tivesse atravessado um lamaçal. Mas eles não lembravam de ter saído do asfalto. Henrique ficou em choque, calado por dias. Clara nunca mais passou perto daquele bairro. E o mais assustador, dias depois, quando foram lavar o carro, encontraram marcas de mãos pequenas nas laterais, como se crianças tivessem tocado o veículo. Dezenas delas. Nenhuma criança estava ali naquela noite, mas Clara jura que quando fechou os olhos, ouviu vozes infantis sussurrando no banco de trás. Vozes que diziam: "Volta para brincar com a gente." Desde então, a história se espalhou. Alguns dizem que aquelas figuras são espíritos de vítimas de um antigo orfanato que pegou fogo na década de 60, justamente nas imediações da Estrada Velha. Outros falam de uma seita que fazia rituais na mata e desapareceu misteriosamente. Mas a verdade, ninguém sabe. A única coisa que todos concordam é que depois da meia-noite, aquela estrada ganha vida própria. Quem ousa passar por ela corre o risco de não sair do mesmo jeito. Ou de não sair. Por isso, se um dia você estiver dirigindo por ali e o GPS recalcular sua rota, pense duas vezes. E se vir uma mulher de branco no acostamento, não pare. Porque pode ser que ela só esteja esperando alguém para levar com ela. Alguém que ainda não conhece os segredos da Estrada Velha do Morumbi. Alguém como você. Dizem que histórias de terror terminam quando os créditos sobem, mas algumas continuam, mesmo quando achamos que tudo já foi encerrado. Uma semana depois daquele episódio, Clara resolveu viajar para a casa dos pais, no interior. Precisava se afastar, esquecer o que viu. Já Henrique, ele ficou. Disse que precisava trabalhar, cuidar do carro, retomar a rotina. Mas a verdade é que Henrique não conseguia dormir. As imagens daquela noite repetiam-se em sua cabeça como um filme quebrado. A mulher de branco, os rostos no escuro, os olhos vazios e as marcas de mãos estavam de volta, todas as manhãs, mesmo após ele lavar o carro. No começo, ele pensou que fosse sua imaginação, mas então vieram os bilhetes. Sim, bilhetes. Pequenos papéis deixados no para-brisa, escritos à mão com uma caligrafia infantil. Frases curtas. A primeira dizia: "A gente gostou de você." No dia seguinte, outro: "Volta para brincar com a gente." Henrique não contou para Clara. Começou a ficar paranoico. Instalou câmeras na garagem, mas elas paravam de gravar exatamente entre 2h e 3h da manhã, sempre nesse mesmo intervalo. E às 3h01, lá estava outro bilhete no carro. Na quinta noite, ele não resistiu. Pegou o carro e dirigiu até a Estrada Velha. Não sabia por quê. Algo o puxava. Um impulso, como se sua mente estivesse sendo conduzida por outra força. A estrada parecia ainda mais escura do que antes. O rádio estava desligado, mas ele ouviu sussurros. Muitas vozes, infantis, rindo. Henrique parou o carro no mesmo ponto onde tudo aconteceu. O ar estava frio. E então o farol iluminou novamente. Ela, a mulher de branco, exatamente no mesmo lugar, imóvel, como se estivesse esperando. Henrique pensou em dar ré, fugir, mas não conseguiu. As mãos tremiam. Os olhos se encheram de lágrimas e uma força invisível fez o motor desligar. As luzes apagaram. Silêncio absoluto, até que um estalo alto ecoou no capô.
e outro, e outro. Quando Henrique olhou pelo retrovisor, viu crianças, muitas, cercando o carro, rindo, tocando, pulando sobre o capô. Uma delas subiu no capô e olhou direto para ele. Era pálida, com os olhos completamente pretos. Sussurrou algo que ele jamais esqueceria. Agora você é nosso. A polícia encontrou o carro abandonado 3 dias depois, completamente limpo, sem marcas, sem rastros. Henrique nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele surtou e fugiu. Outros acreditam que ele foi engolido pela estrada. O mais estranho é que desde então, todos os dias 13, exatamente à meia-noite, o mesmo carro é visto circulando lentamente pela estrada velha, com os faróis baixos, vidros embaçados e uma figura no banco do motorista com o rosto encoberto. Testemunhas dizem que, às vezes, é possível ouvir risadas de crianças ecoando pelo mato. Mas o mais arrepiante? Semana passada, Clara recebeu uma encomenda pelo correio, sem remetente. Dentro, apenas uma fita cassete antiga e um bilhete. Ele veio brincar com a gente. Agora falta você. Ela ainda não ouviu a fita. E talvez nem devesse, porque algumas portas, uma vez abertas, não se fecham jamais. Agora me responda. Você teria coragem de passar pela estrada velha do Morumbi depois da meia-noite? Porque a próxima pessoa que eles chamarem pode ser você.